Na escuridão da noite, diante da majestosa estátua do templo, uma figura feminina se ajoelha em desespero. Seu rosto sujo e seu cabelo desgrenhado testemunham os tormentos que ela enfrenta. Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, ela confessa suas falhas a Deus, implorando por uma última chance. Sua juventude foi marcada por tolices e arrependimentos, e agora, à beira da morte, ela clama por redenção. Mas o destino parece cruel, pois subitamente, ela é tomada por uma violenta tosse, o sangue escorrendo de seus lábios como uma sentença final. Ela desaba em frente à estátua da santa. Em seus momentos finais de consciência, ela luta contra a escuridão que se aproxima, desejando ardentemente uma chance de recomeçar. No entanto, ao despertar no dia seguinte, ela se vê envolta por um ambiente estranhamente familiar, mas ao mesmo tempo diferente. Seu corpo rejuvenescido reflete no espelho, seus traços antes maculados agora radiantes e imaculados. Sua pele é limpa e clara, seu cabelo é longo e brilhante. Em um instante, ela se vê transportada de volta ao passado, mas não é o passado que ela desejava. Ela se revolta por ter voltado ao passado da mesma forma que era, não era isso que ela queria. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à sala 212. História nova aqui no canal. Sem mais delongas, bora de história galera. Bianca de Arno, conhecida por sua crueldade e arrogância, agora enfrenta o retorno a uma vida que ela esperava deixar para trás. Esposa do conde de Arno, ela viveu luxuosamente enquanto seu marido servia lealmente ao rei. Seus acessos de fúria e desespero eram tão frequentes quanto os dias, enquanto ela mergulhava cada vez mais na escuridão de sua própria alma. Mesmo quando o conde arriscou sua vida na guerra, Madame Bianca usava um vestido novo todos os dias e acessórios feitos por renomados joalheiros de Sèvres. Enquanto isso, nas sombras do castelo, os murmúrios entre as criadas ecoam o medo e a preocupação com a misteriosa condessa. Trancada em seu quarto, ela se recusa a comer ou permitir que alguém entre. Os dias se transformam em semanas, mas ninguém ousa desafiar sua vontade. Para Arno, uma terra marcada pela instabilidade e pela mudança constante de senhores, a presença do conde Zacari trouxe uma promessa de paz e prosperidade. Zacari de Arno, o conde, era um mestre conciso e sincero. No entanto, sua esposa, consumida pela luxúria, usava o dinheiro que o conde ganhava sem restrições. Se ela não estivesse ali, o reino teria prosperado. Além disso, o conde e a condessa estiveram casados por 9 anos, mas a condessa maltratava severamente o conde, e havia um rumor de que nunca haviam estado juntos. O campo de batalha era um lugar onde ninguém sabia o que poderia acontecer, podem até mesmo cortar a sua cabeça enquanto segura uma espada contra o inimigo. E algum dia, em um enredo perverso e sujo, o conde encontraria a morte. Lamentando sua condição, a prota aborda algumas rendas. Ela se recorda de que quando tinha 30 anos, isso foi uma das modas mais chamativas. Ela aprendeu a fazer à mão quando estava no monastério. Ela percebe que, de fato, seu retorno ao passado não é um sonho. Decidida, ela sai pela porta do quarto e caminha pelo corredor do castelo. Em um escritório próximo dali está um mordomo da casa, Ben de Saint Arnold. Ben de Cho. Ela grita e questiona, assustando o homem, e questiona quantos anos eu tenho atualmente. Ele corrige a senhorita dizendo que seu nome é Ben de Saint e que, se ele não se engana, ela faz 18 anos esse ano. 18 anos, ela reflete. E questiona, onde está o conde? Ele diz que já faz alguns meses que ele não aparece. Mas é estranho ela não saber disso. Ela sequer percebeu que ele estava ausente em batalha. Ela questiona quando ele vai voltar, ao que o mordomo responde que recebeu uma carta do conde, dizendo que voltaria no inverno. Ela pensa e decide. Ben de Cho. Eu quero uma pele de raposa para me aquecer no inverno, eu não gosto de frio, quero uma pele de raposa branca. Assim que a condessa se retira dali, ele se recorda de como o conde o orientou a dar tudo que a esposa pedisse, mesmo que seja a coisa mais valiosa do mundo. Afinal de contas, ela deixou tudo no momento em que se casou com ele, de alguma forma ele quer recompensá-la. O conde também estava certo de que esse era o seu dever como esposo. Se o casamento é um negócio, então um casamento com o conde Arno é um que ainda não teve nenhum benefício real, um negócio completamente arruinado. A pele de raposa finalmente chega.
Ela elogia o mordomo por conseguir coisas tão luxuosas. Ele diz que se ela quer elogiá-lo que pelo menos acerte o seu nome. Então ele a informa: da última vez você me perguntou quando o conde iria voltar, não foi? Pois bem, esta manhã, chegou uma mensagem nova dizendo que o conde entrou no território. Imatura, extravagante e despreocupada. Esta é a Bianca de Arno. Na sacada Bianca espera pela vinda de seu marido que ela já sabe que está próximo. Bianca teve a chance de voltar à vida. E como prometeu a Deus, nessa nova oportunidade de vida, ela viverá muito bem. Confrontada com a oportunidade de recomeçar, Bianca promete aos céus que não repetirá os erros do passado. Alguns metros dali, o conde se aproxima do castelo. Um dos cavaleiros o questiona como o conde se sente voltando ao território depois de tanto tempo. Ele deve estar com saudade da condessa. Ele mantém o silêncio, mas é saudado pela visão de sua esposa, erguendo-se diante do castelo, sua determinação refletida nas lágrimas que derrama aos céus. No país de Sevran, no castelo de Arno, a atmosfera vibra com a chegada triunfante do conde Zacari. Nas muralhas do castelo, os guardas saúdam a bandeira do lobo negro, símbolo de segurança e retorno do conde. O conde, conhecido como Berserker, é recebido com festa e celebração. Seu cabelo prateado tingido de vermelho pelo sangue das batalhas é uma marca de sua coragem lendária, uma verdadeira espada viva que inspira temor por todo o país. Enquanto o mordomo oferece as boas-vindas ao conde e o convida para uma refeição no salão de banquetes, os cavaleiros que o acompanharam na expedição compartilham histórias de bravura e triunfo. Entre eles, destacam-se Salvier, cujo espírito destemido é igualado apenas por seu ego inflado, Gaspar, um homem de poucas palavras, e Robert, cuja paciência é testada pelas fanfarronices de Salvier. No entanto, as risadas e brincadeiras são interrompidas pela chegada da condessa Bianca. Quando Salvier percebe a presença da madame, rapidamente a cumprimenta formalmente. Ela pergunta pelo conde e assim que é informada da localização do marido ela se retira. Sua presença e sua aparência transformada desde a última vez que foi vista surpreendem a todos. Salvier comenta que da última vez que a viu, ela não chegava nem à altura dos quadris deles. Mas eles também comentam sobre a pele de raposa branca. Parece que à mesma proporção que ela cresceu seus desejos também se tornaram maiores. A pele de raposa branca é algo realmente difícil de se conseguir, pois essas raposas não são fáceis de capturar. Robert o repreende, pois eles não devem julgar o que o conde permitiu. Mas a questão realmente mais intrigante é Gaspar quem levanta. Pela primeira vez ela está procurando pelo conde. Enquanto a condessa se encaminha para o quarto do conde, suas reflexões sobre o tempo que passou desde que se viram revelam uma mistura de ansiedade e determinação. Ela se vê diante da porta, hesitante, mas decidida a enfrentar seu marido após tanto tempo. Antes de entrar pela porta, ela observa por uma fresta. E toma um susto ao ver seu marido parcialmente despido. Assim que ele percebe a presença da condessa, ela se justifica apressada, dizendo que a porta estava aberta, não é que ela estava tentando espiar. Enquanto veste roupas limpas, ele questiona por que ela veio o encontrar, se era algo urgente, e diz que se ela precisar de algo ela sabe que pode pedir sempre a Ben-de-San. Ela fica furiosa com a grosseria, mas logo informa que ela veio porque viu que ele havia retornado, porque ansiava por vê-lo novamente, porque, afinal, ela é sua esposa. Ela pensa que ele parece frio e assustador como sempre. E que ele deve estar irritado porque ela veio sem avisar enquanto ele estava cansado e ocupado. Talvez seja melhor ela se retirar e voltar amanhã. Mas logo, determinada, ela muda de ideia pensando que não pode fazer isso. Afinal, ela decidiu não repetir os erros do passado. Se ela não der um passo adiante, ela retornará à mesma cena do passado. Arrogante, ela diz a um mordomo que tem algo a discutir com o conde e pede que ele saia por um instante, por favor. O homem se retira, mas fica com a orelha grudada na porta, se questionando o que é que ela tem para discutir com o conde. O conde comenta que está surpreso. Finalmente esse dia chegou, o dia que ela quer falar com ele. Ela diz a ele que já são casados há 9 anos. Agora ela tem 18. E fará 19 no próximo inverno. Com uma confiança renovada, ela expressa sua vontade de cumprir seu dever como esposa, anunciando sua intenção de dar à luz ao herdeiro do conde.
Neste momento de intensa emoção e expectativa, a determinação da condessa ecoa pelo quarto, desafiando o destino e reivindicando seu lugar ao lado do conde. Houve um tempo em que a vida de uma nobre senhora era controlada pelo casamento. Antes de casar, o pai ou o irmão mais velho eram responsáveis pela dama, e depois do casamento, o marido e sua família seriam responsáveis pela sua segurança. Houve um tempo em que a vida de uma dama nobre que não tinha nem pai, nem irmãos, nem a família do marido e que não tinha seu próprio sucessor seria miserável. Por isso, a protagonista quer ter um filho. Quando ela expressa sua vontade de ter um filho, o conde reage com perplexidade, questionando se ela realmente entende o que é necessário para trazer uma criança ao mundo. Ela fica um pouco envergonhada com esse questionamento. Mas ela não é apenas uma jovem dama de 18 anos, sua alma carrega memórias e vivências de uma vida passada ao lado dele. A prota recorda vividamente os dias em que compartilharam a intimidade, ela não pode aceitar ser tratada como uma criança. Para disfarçar, ela diz que sabe pois já ouviu as empregadas falando a respeito e agora ela sabe tudo o que precisa saber. Seu desejo por um herdeiro é uma responsabilidade que ela abraça com determinação, um dever para com o clã de Arno que ela está decidida a cumprir. Então pelo menos isso ela deve saber. Mas a reação do conde é ambígua, deixando-a temerosa e incerta. Ela o acha assustador e vira seu rosto, pois não consegue encará-lo. Ele comenta que ela ainda tem medo dele. E sugere que ela saia e descanse um pouco, pois ele também precisa de descanso. Ela não gosta da ideia e pede que ele espere, mas ele começa a empurrá-la para fora do quarto dizendo que eles vão conversar sobre isso depois. Mas a ideia de ser expulsa apavora ela reflete que se não tiver o bebê, ela terá que viver da forma miserável de sua vida passada novamente. Ela não pode aceitar isso. Então, ela agarra o braço do conde e o questiona sobre o valor de seu dote. Ele a encara, e afasta sua mão. Ao mesmo tempo que recita com precisão o que lhe foi pago por ela, 400 bezerros, 900 porcos, 100 pratarias, 300 lençóis de seda, 2 tesouros e parte de um território, foi o orçamento de 2 anos de Arno. Um dote é o dinheiro que a noiva traz para a casa do marido quando se casa, e é de praxe que os pais da noiva deem algo para as despesas. Ela reflete que não era algo fácil de lembrar e só existe um caso em que o homem memoriza a quantia exata. Quando ele deseja se desfazer da noiva por um novo casamento. Já que a noiva deve ser devolvida com o dote. Isso a leva a suspeitar das infames histórias de amantes. E o confronta dizendo que ele realmente deve ter uma amante. Ela avisa que não vai pedir para que eles rompam, ele pode continuar se relacionando com ela. Ela aceita a relação extraconjugal e até mesmo faz uma oferta de que ele traga a amante para viver junto com eles no castelo. Mas ele prontamente responde que não pode evitar se sentir ofendido quando sua esposa fala que ele tem uma amante. Ele nega veementemente qualquer infidelidade. E promete que vão falar sobre um sucessor naturalmente quando for o momento. Ela tenta questioná-lo, mas ele grita chamando Beng-san que ele sabe que está atrás da porta, para que ele guie a condessa para fora. Enquanto ela é forçada a deixar o quarto, sua mente está em tumulto. As lembranças dolorosas do passado ressurgem, revelando a profunda cicatriz emocional que ela carrega. Mas agora, diante da urgência de seu desejo por um filho, ela está disposta a tomar medidas extremas, mesmo que isso signifique desafiar o próprio conde. Enquanto isso, do lado de dentro do quarto, o conde reflete sobre a transformação surpreendente da protagonista. Sua mudança de comportamento desperta uma mistura de emoções, desde a compaixão até o desconforto. Fora do quarto do conde após ser expulsa, a prota pensa irritada que a primeira vez que dividiu a cama com o conde foi há 20 anos atrás. E que depois disso ele só dividiu a cama com ela quando ele ia para a guerra. E no fim das contas, devido a isso, eles nunca tiveram um herdeiro. Quando ela fez 25 anos, o conde que estava no campo de batalha, partiu tragicamente. Ela sabe que ele está fadado a morrer daqui a 7 anos. E antes que ele morra ela precisa ter um filho. Mesmo que para isso ela precise tomar a iniciativa. Ela percebe que precisa agir rapidamente antes que o conde parta novamente. O desejo de ter um filho a impulsiona a criar uma oportunidade, mesmo que seja arriscada. Ela dispensa o mordomo com firmeza, determinada a seguir seu próprio caminho até o quarto do conde.
Seu coração está agitado, seu corpo está repleto de uma mistura de nervosismo e desejo. Ela reflete que precisa criar uma oportunidade o mais breve possível antes que o conde se vá. Tudo o que ela precisa é de mais algumas noites com o conde. O mordomo avisa que irá escoltá-la para o quarto, mas ela o encara irritada. Ela dispensa o mordomo com firmeza, determinada a seguir seu próprio caminho até o quarto. A prota tá mesmo pistola. O mordomo estranha a ausência da pele de raposa, afinal de contas, essa era a peça favorita dela atualmente. Ao contemplar o pôr do sol, ela se vê diante do desafio de seduzir o conde, sabendo que ele raramente toma a iniciativa. Sua mente vagueia pelos detalhes do corpo dele, agora tão próximo, tão intimidante. Ela não se recordava do quanto ele era alto e assustador. A prota se pergunta se sempre foi tão musculoso, tão imponente. Esses pensamentos a fazem corar. Ela pensa que realmente não sabe, pois sempre o viu no escuro. E acha que com seu corpo mais jovem será difícil seduzi-lo, embora ela não ache que seja tão diferente do corpo que ela tinha quando mais velha. Divagando, ela se questiona que tipo de mulher é a amante do conde. Será a filha de um servo? Ou a de um nobre? Para rejeitá-la, ela pensa que ele realmente deve estar apaixonado por ela. E pela forma como ele memorizou o dote. Deve ser realmente muito difícil para ele estar com ela. Ele com certeza está se preparando para mandá-la de volta junto com seu dote para o Forte Branco. Para que no momento em que ele faça isso a amante possa se tornar a Condessa de Arno. A incerteza sobre a amante do conde a atormenta, mas ela se recusa a deixar isso deter seu plano. O valor do dote é uma lembrança dolorosa de sua posição frágil, mas ela está decidida a mudar seu destino. Ela pensa que não importa quem o conde ame. Mas é difícil pensar em ter um filho com um homem que ama a outra. Só de pensar que ele tem uma amante isso a deixa enojada. De repente, um par de mãos coloca a pele de raposa branca sobre seus ombros, e ela se vira para encontrar o próprio conde diante dela. Seu coração dispara diante da proximidade repentina, sua mente girando com possibilidades. Ele agradece por sua visita, um gesto de cortesia que a deixa completamente perplexa. Depois de tudo aquilo, ele agradeceu? Pelo quê? Será que ele está zombando dela por comprar algo tão caro? Memórias da babá, uma figura materna em sua vida, ressurgem em sua mente. A babá que cuidava dela costumava reclamar por eles trazerem peles muito finas para a garota. A babá argumentava que no Forte Branco a garota recebia peles de Marta e que em Arno a senhorita não estava sendo tratada adequadamente. Ela sempre foi franca sobre suas queixas em relação ao conde. A mulher afirmava sem medo de retaliação que a garota poderia ter sido uma duquesa, mas no fim se casou com o conde Zacari. Depois que eles se casaram, o conde teve inúmeras vitórias em guerra, criando um rico condado que poderia proporcionar qualquer extravagância que a sua senhora desejasse sem dificuldade. Ela pensa que embora ele tenha falado da pele de raposa para zombar dela, suas palavras de agradecimento pareciam sinceras. E ela nunca tinha escutado algo do tipo do conde antes. Ela comemora sua pequena vitória. No fim das contas ele agradeceu, mesmo tendo sido a primeira vez que ela foi vê-lo ao retornar da guerra. Comemorando sua pequena vitória internamente, ela se enche de esperança. Se ela puder conversar mais com ele, talvez consiga mudar sua mente sobre ter um herdeiro. Determinada, ela se prepara para o que está por vir. No dia seguinte, o castelo de Arno tornou-se barulhento, tomado por rumores e especulações sobre o encontro entre a senhora e o conde. Os burburinhos se espalham. Eles comentam que o relacionamento dos dois é um pouco estranho. É a primeira vez que a senhora faz esse tipo de coisa, mas não é a primeira vez que o conde reage a ela dessa forma. Todos se questionam o que pode estar acontecendo entre os dois. A esperança de uma nova vida no castelo paira no ar, mas também há ceticismo e desconfiança entre os servos. Uma das empregadas extremamente positiva comenta que isso parece ser algo verdadeiramente bom. Afinal de contas, a senhora agora é uma adulta, não será estranho que o casal tenha uma criança em breve. As mulheres comentam que tem uma esperança de melhora no relacionamento dos dois e que parece que a madame mudou de ideia. Mas uma das empregadas comenta amarga que acha muito difícil que ela tenha mudado de ideia e que acha também impossível que o conde aceite uma mulher tão sombria.
Uma das servas a repreende já que alguém pode ouvi-la dizendo algo tão detestável do conde e da condessa. Mas ela não está nem aí, afinal de contas, isso é o que todos pensam. Que a condessa é uma mulher sombria que faz o que quer. Ela acha que os cavaleiros e servos são uns tolos por estarem tão animados. Para ela a condessa de Arno é uma mulher mimada, e vulgar ela afirma, que seria melhor aquecendo a cama do conde do que a senhora de Arno. Sua colega de trabalho novamente alerta que ela deve tomar cuidado com o que fala, pois isso é extremamente rude com o conde e a senhora. Mas sem receio ela afirma que isso é verdade, e que tem certeza que a pele de raposa branca é tão fria quanto a personalidade da condessa. Para ela a condessa é como um réptil, uma cobra, ou um sapo. A senhora de Arno é detestável parecida com os répteis com sua magreza e falta de graça. Enquanto fala o que quer, a mulher não percebe a presença da condessa e como merecido ela toma um bem dado no meio da fuça. Enquanto a prota se entrega à tranquilidade de tricotar suas rendas, uma figura desconhecida irrompe em seu mundo privado. A mulher, com uma aura alegre, revela-se como alguém trazida pelo próprio conde Zacari. Sua presença repentina deixa a prota em alerta máximo. Será ela a temida amante do conde? A tensão paira no ar enquanto a mulher se apresenta e a chama carinhosamente de Guirmã. Ela afirma que a partir de agora ela e Zacari cuidarão do castelo de Arno juntos. Dessa forma, como sempre, Bianca poderá ficar trancada em seu quarto. Essa revelação mergulha a prota em um turbilhão de emoções. O conde informa que conversará com ela sobre a sucessão depois. E como sempre se ela precisar de algo ela deve falar com Beng-San. Desolada ela reflete que o único que ela realmente precisa é o conde. Ele é o único para ela. Em lágrimas ela acorda. Por sorte tudo isso não passou de um sonho. Ou melhor de um pesadelo. Foi um sonho tão vívido ela questiona se isso é resultado de ter sido atingida pela porta ontem. O fato do conde não mostrar seus sentimentos faz com que ela tema que a qualquer momento uma amante possa surgir. Então ela calcula sua rota. Determinada a conquistar o coração do conde, ela elabora um plano para confrontá-lo, mesmo que isso signifique se humilhar. Ela conclui que precisa fazer qualquer coisa para atacar o conde. É muito vergonhoso ter que implorar por um homem, mas ela não tem muita escolha. Ela precisa agir rápido. O momento é agora. Enquanto ela se perde em seus pensamentos, a conversa das servas chega aos seus ouvidos, trazendo consigo palavras cruéis sobre sua reputação. Os rumores sobre a prota é que ela é uma mulher sombria e cruel. Uma menina má, que tem sido uma desgraça para sua família, e isso a faz tremer de ódio. Quando ela estava mendigando na rua, ouvia tanto essas palavras que ficaram grudadas em seus ouvidos. A prota sente a ira fervendo dentro dela. Ela não permitirá que ninguém a menospreze dessa forma. Seu coração se enche de coragem e ela confronta a mulher. A prota começa a arregaçar as mangas e ordena que a outra serva traga um chicote. A prota diz à mulher que ela é realmente azarada porque hoje ela se sente pior do que em qualquer outro dia. A serva entrega um chicote nas mãos da prota. Embora esse tipo de vingança pareça ridículo, diante deste tipo de rumores, a prota precisa agir de forma severa. Armada com um chicote, a prota enfrenta a serva insolente, determinada a fazer justiça. Ela a repreende severamente por suas palavras difamatórias e a punição começa. O calor da justiça corre por suas veias enquanto ela faz a serva sentir o peso de suas transgressões. Em um rompante de fúria a prota deixa claro que a mulher está sendo punida principalmente por ter se atrevido a cobiçar o marido dela. Quando ela está pronta para bater mais uma vez na mulher, uma mão masculina interrompe. É o Robert. Ela o encara amedrontada enquanto ele questiona a sua atitude violenta contra a serva. Sir Robert, um dos comandantes de confiança do conde. Sua presença traz uma nova perspectiva para a situação tensa. A prota se vê confrontada com sua própria violência, mas ela não recua. Ela mantém sua postura, mesmo diante das críticas de Sir Robert. Ela explica que está disciplinando uma empregada. Ele compreende, mas ainda assim acha que ela está exagerando. Não importa que ela seja senhora, ela não tem o direito de tratar pessoas como gado. Mesmo depois de ser humilhada, a mulher atrevida ainda pensa que tudo isso não deveria ter se transformado nesse alvoroço, já que ela só estava dizendo a verdade.
De alguma forma a própria repete suas palavras e diz que entende que tudo é verdade. Mas que ela não vai aceitar que alguém a insulte dessa forma. A prota confronta a mulher dizendo que mesmo que ela seja uma esposa fria, e que seja verdade que a mulher poderia estar nos aposentos do seu marido, ela não vai aceitar esse tipo de desaforo. A chegada repentina do conde adiciona uma camada extra de complexidade à situação. A prota está nervosa com sua presença, enquanto a serva insolente espera por sua salvação. Ao ver o alívio da mulher ao avistar o conde, a prota sente mais raiva. Será que esta mulher é a amante que ele esconde? Mas o conde, ao invés de intervir, expressa preocupação com a prota e suas feridas. Sua atenção inesperada a deixa desconcertada. Em sua fúria, ela segurou o chicote com tanta violência que acabou rasgando a sua própria pele, sua mão e a base do chicote estão ensanguentados. Ela se sente envergonhada com a situação. O conde diz ao mordomo que ele deve chamar um médico pois a mão de sua esposa precisa de tratamento. Mas ela insiste que está bem. E que ele deve por gentileza chamar um médico para o rosto da senhorita que ele tanto gosta. Ela diz apontando para a empregada e questiona diretamente, essa é a sua amante. Ela avisa que só agrediu a mulher para educar os subordinados. Ela acredita que suas ações não passaram dos limites e dessa forma pode se retirar. E com raiva diz ao marido que se o agrada essa senhorita pode esquentar sua cama em seu lugar. Com raiva ela sai jogando o chicote ensanguentado na mão de Robert e deixando seu marido desolado para trás. O mordomo ainda questiona sobre o tratamento da senhora. Mas ela não o dá atenção. Ela se retira, deixando para trás um conde perplexo e uma atmosfera carregada de tensão. O conde se questiona o que acabou de acontecer. E ordena que a mulher explique tudo. Aos prantos a mulher afirma falsamente que só estava limpando o chão, mas o conde não cai nessa e questiona. Além disso, o que mais você estava fazendo? Por que se você estava só limpando o chão como a minha esposa acredita que você é minha amante? É aí se Fufu não é amiga, por que não tem desculpa? O conde, com sua autoridade gélida, toma uma decisão rápida. A serva insolente é repreendida e ordenada a sair do castelo. O mordomo avisa a mulher que ela deve se preparar para voltar para sua casa. A virtude de um servo é tomar cuidado com suas palavras. Sendo assim, ela não é adequada para este castelo. A mulher implora para que ele espere. Ela tenta se explicar, mas suas palavras caem em ouvidos surdos. O mordomo, intrigado pela presença do Lord Robert, expressa sua surpresa ao vê-lo envolvido em uma situação tão inusitada. Ele diz que só está ali porque ouviu a confusão e precisava deter a senhora enquanto ela agredia a empregada. Ela parecia muito brava pelos insultos que a empregada disse. A mudança de comportamento da senhora do castelo não passa despercebida por ele, que se pergunta como alguém que antes se mantinha recluso em seu quarto agora exerce autoridade com tanta determinação. O mordomo, apesar de reconhecer que o papel que ela exerceu hoje foi digno de uma chefe do castelo, admite que talvez ela tenha ultrapassado os limites. Ele confessa que também não sabe por quê, mas tem certeza que a atitude da senhora em relação a Arno mudou. Enquanto isso, no conforto de sua cama, mas claramente devastada, a prota se recupera do tumulto emocional, sentindo não apenas a dor física em suas mãos, mas também a angústia de saber que o conde pode consolar sua amante enquanto ela sofre em silêncio. A ausência de uma confidente como sua falecida babá torna sua solidão ainda mais insuportável, mas uma das empregadas, comovida pela situação da condessa, toma a iniciativa de oferecer ajuda. A presença calorosa de Yvonne, a empregada benevolente, traz um alívio inesperado para a prota. Suas mãos doloridas recebem cuidados gentis e atenciosos, proporcionando um conforto que há muito tempo ela não experimentava. O gesto compassivo de Yvonne resgata memórias de conselhos de sua babá e deixam a prota com a sensação reconfortante de que, mesmo no meio da adversidade, há esperança para um futuro melhor. A gratidão da prota pela bondade de Yvonne é evidente, e ela se surpreende com a ternura e a competência da empregada. As ervas medicinais aplicadas por Yvonne aliviam a dor física da prota, mas também despertam uma centelha de esperança em seu coração cansado. A lembrança das palavras reconfortantes de sua babá ressoa em sua mente, inspirando-a a enfrentar os desafios que se apresentam. Ao saber o nome da empregada que a auxilia, a prota sente-se conectada a ela de alguma maneira.
A confiança mútua se estabelece entre as duas, e a prota aceita de bom grado a oferta de cuidados contínuos de Yvonne. Enquanto suas feridas são tratadas, a prota se vê imersa em pensamentos sobre seu futuro incerto e as dificuldades que enfrenta para assegurar sua posição em Arno. No entanto, um insight repentino surge na mente da prota quando Yvonne exalta a beleza de uma renda produzida por ela. O tecido delicado e requintado desperta uma ideia audaciosa na mente da prota, uma arma secreta que pode se revelar sua maior força. Há uma década, nos verões vibrantes da capital Larroz, um encontro inesperado agita a rotina do jovem conde Zacari. Num momento em que sua imagem ainda era jovem e fresca, ele é abordado por Gustave Blanquefort, o conde do Forte Branco, lealista de Sèvres e a mão direita do príncipe primogênito, Sua Alteza Gautier. O conde Zacari se desculpa por não reconhecê-lo. Ao que o homem diz que está tudo bem pois foi ele que interrompeu alguém que apenas seguia o seu caminho. Gustave pede que ele passe um tempo com ele, pois já faz um tempo que ele deseja ter essa conversa. Sentados em um ambiente requintado, eles compartilham um chá elaborado com flores do Jardim Real, cortesia da primeira princesa. A conversa logo mergulha em assuntos sérios, com Gustave revelando suas preocupações sobre as disputas pelo trono e o desejo de garantir a segurança do príncipe Gautier. Ele agradece a oferta, mas observa que acabou de conseguir o título de conde. E ele também acredita que seria uma ousadia muito grande defender o príncipe Gautier, sem nenhum feito em seu nome. Nenhum feito esse seu nome? Você é realmente um homem muito humilde. O conde Blanquefort comenta. Você é a cara de Arno, o lobo negro de Sèvres. Aquele que está se preparando para o campo de batalha desde os 16 anos e conseguiu com sucesso o título de conde. Se essas contribuições não são nada, eu não sei o que são. O Forte Branco continuará ao lado de Sua Alteza, o príncipe Gautier, seja no passado ou no futuro. Eu, Gustave, estou escolhendo alguém para ser a espada eterna de meu mestre. Eu claramente não viria aqui sem antes pensar a respeito, então vou lhe explicar de forma simples. Venha e se junte a mim na honra de servir o príncipe Gautier. O futuro brilhante de Sèvres. Chama por você. Para Zacari, essa oferta representa uma oportunidade única, uma chance de servir ao futuro rei e solidificar sua própria posição na hierarquia nobre. Apesar da hesitação inicial, ele reconhece a importância desse chamado e se prepara para aceitar o desafio que se apresenta. O homem confessa que tem mais uma proposta. Ele pergunta ao conde, você aceita se casar? Perdão? Zacari questiona. Ele não entendeu muito bem a proposta. Com você, excelência? Ao que o conde de Forte Branco comenta, posso ver que o senhor tem realmente uma mente aberta. Mas não é o caso, eu já sou casado. É que eu tenho uma adorável filha que ainda não se casou. O senhor aceitaria se casar com ela? Então não seria apenas mais um conde. Mas também se tornaria parte de minha família. E assim eu poderia ajudá-lo com o dinheiro e conexões. Um casamento dessa forma seria uma grande oportunidade para o senhor. Para Zacari, é mais do que uma simples aliança matrimonial. É uma chance de ascensão social e financeira que ele não pode ignorar. Embora relutante no início, ele percebe os benefícios tangíveis desse casamento estratégico, mesmo que envolva um dote considerável. Foi difícil recebê-la considerando o estado em que Arno se encontrava no momento. Mas o conde acreditava que era algo que ele precisava fazer. Se casamento é um negócio, então parecia que o conde havia sido vendido para o Forte Branco como um cavalo de batalha. E Bianca era sua amada esposa, que ele comprou. Ele teve vários pensamentos quando viu a madame daquela forma. Sua esposa, que nunca havia trabalhado nem um dia na sua vida, com as mãos inchadas pelas atividades. Ele pondera sobre o que o futuro reserva e a imagem contrastante da mulher que ele comprou em casamento, com o que ele havia acabado de presenciar, o fazem refletir sobre o preço da nobreza. Naquela noite em que o conde Zacari expulsou a empregada de sua casa, uma tensão palpável envolveu o ambiente enquanto ele convocava seus 3 comandantes com urgência. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper suas atividades tão abruptamente? As especulações sobre um possível ataque de Aragorn circulavam entre eles, mas parecia improvável, considerando que retornaram recentemente. Então, o que poderia ser?
Quando os comandantes adentram o gabinete do conde, são recebidos com agradecimentos pela prontidão. No entanto, a confusão se instala quando Zacari revela que o assunto em questão é mais urgente do que qualquer guerra. Proteger sua esposa é a prioridade, ele diz aos homens. Os comandantes, perplexos, questionam, como um guarda para uma condessa que nunca sai de casa, poderia superar a importância de uma guerra. Salvier, o cavaleiro engraçadinho, menciona um incidente envolvendo a empregada transformada em mingau pela condessa. Ele sugere que o pedido do conde seja para silenciar testemunhas ou compensar a vítima. Porém, o Robert corta suas palavras, pois já está falando demais. O conde lamenta. Pois ouvindo o que eles dizem parece mesmo que Bianca fica no quarto a maior parte do tempo. E que mesmo passando a maior parte do tempo recolhida em seu quarto, sua esposa não está isenta de perigos. Ele acredita que é melhor atribuir alguém de confiança para estar ao lado dela. Ele não quer que sua esposa se machuque de agora em diante. Para ele, Bianca é uma pessoa de valor, que merece ser protegida. Na manhã seguinte, a empregada que ajudou a prota no dia anterior observa que a senhora ainda descansa, com as mãos inchadas. Com empatia, decide cuidar dela discretamente. Sua mente vagueia para sua irmã, Lucy, da mesma idade da condessa, e a solidão que ambas enfrentam no vasto castelo de Arno. De repente a prota acorda e agarra as mãos de Yvonne. Ela se desculpa por ter acordado a condessa. Mas a ela agradece dizendo que ela deveria realmente acordar. Ela pede ajuda para trocar sua roupa. Ao que a mulher questiona se ela vai sair. Ela afirma que sim. As duas caminham juntas e a mulher percebe que a duquesa parece estar com um pouco de frio. Ela avisa que vai fazer suas tarefas no quarto da senhora e se retira. A proximidade e gentileza de Yvonne aliviam a tensão, revelando uma nova perspectiva sobre as relações no castelo. A prota pensa que gostaria de ter conhecido no passado. Que se tivesse conhecido antes. Acredita sua situação teria mudado um pouco. Logo ela se afasta de lembranças do passado, ela não deve perder tempo pensando nisso agora. Ela precisa se concentrar em sua nova vida. No gabinete do mordomo ela decide botar as cartas na mesa, dizendo que já está na hora dela começar a cuidar do castelo de Arno. O mordomo questiona se ele não está cuidando bem da casa Arno. Mas ela justifica que originalmente é trabalho da esposa do dono do castelo se encarregar disso. Até então ela era muito jovem, por isso, essas atividades foram passadas para o mordomo. Mas agora ela já tem 18 anos. E tem idade o suficiente para cuidar perfeitamente do castelo. Mas quem vai ensiná-la sobre a vida será ele, e ele vai ensinar a ela como cuidar do castelo. Diante de tudo isso, o que mais o surpreende é que ela tenha pela primeira vez falado seu nome certo. Ele reflete que já faz um tempo desde a pele de raposa branca que ela não compra joias e também ontem mesmo que tem exagerado, ela se dispôs a disciplinar, parece que é mesmo sério, ela quer aprender a trabalhar. Ele se dispõe, e pede que a senhora confie nele. Então ele avisa a condessa que eles vão percorrer todo o território enquanto ele a explicará como cuida de tudo. Afinal, não é nada que um ser humano não possa aprender. Realmente não é fácil para uma menina se tornar uma condessa, ela mesma comprovou isso no passado. Então agora ela está disposta a começar fazendo o que não fez em sua vida passada. Uma vida em Arno. Ela está disposta a aprender a trabalhar e encontrar as pessoas que precisarem em Arno. Se ela conseguir fazer com que o condado cresça através disso. Mesmo que o conde não a dê o devido valor. Se dará conta de que ela pode se converter em seu sócio político no futuro. No meio do caminho, o mordomo faz uma pausa, preparando-se para compartilhar uma novidade com a senhora. É sobre sua escolta, ele avisa, deixando-a intrigada. Escolta, ela ecoa, surpresa. Ele explica que o conde ordenou que um dos 3 comandantes do condado a sirva a partir de agora. Já havia conhecido Sir Robert, e agora era apresentada a Sir Gaspar e Sir Salvier, cada um com suas peculiaridades. A decisão repentina a deixa apreensiva, mas o mordomo a encoraja, citando um ditado sobre o fogo do ferro sendo removido ao curto prazo. A senhora percebe a importância da escolha, mas como decidir entre os 3? Apesar das dúvidas e receios, ela sabe que deve fazer uma escolha. Mas será que essa escolha significa ser vigiada pelo conde? Enquanto hesita,
Percebe que o conde a observa atentamente, talvez captando até mesmo seus pensamentos. Apesar de atormentada pela ideia de ser vigiada, ela sabe que deve fazer uma escolha. Afinal, uma esposa deve viver com a permissão do marido pelo resto da vida. Ela reflete sua primeira opção é Robert Jr. O homem que não a ouviu ontem e tentou a impedir. Seria difícil lidar com ele, ela estaria sempre o repreendendo. Gaspar. Ele é grande e cauteloso. Ele não vai dizer coisas inúteis, mas acho que vai ser difícil ler seus pensamentos, ele é tão inexpressivo quanto Zacari. Sir Salvier. Ele disse que era um homem livre, certo? Uma pessoa livre. Mas de alguma forma para Prota ele parece um bobão. Esse homem definitivamente não será adequado. Durante a sua escolha um gesto caloroso interrompe alguém coloca sobre seus ombros a pele da raposa branca. Neste mesmo momento ela fica corada, imaginando que pode ser o conde. Mas ela se surpreende, na verdade é a mulher que ajudou mais cedo. Ela percebeu que a condessa estava com frio e foi buscar sua pele. Surpreendida e grata, a senhora reconhece o gesto gentil de Yvonne, que parece iluminar o ambiente com sua aura positiva. Os cavaleiros estranham, apesar de todos os rumores sobre a condessa, ela parece agir de forma muito amigável com essa empregada. Yvonne, além de bonita, tem uma aura iluminada. Enquanto os comandantes agem de forma desajeitada diante da garota, a senhora se sente aliviada com a presença acolhedora de Yvonne, que parece trazer um alívio bem-vindo à tensão do momento. Nesse momento ela se questiona uma coisa importante: como é que ninguém ainda se ofereceu? Por que ela precisa escolher? Mas então Gasparda levanta a mão e diz que irá acompanhar a condessa. Bem, ela acha ele tão corpulento quanto o conde, e assim como o conde, é difícil saber o que ele está pensando. Ela pensa não é de todo mal, pelo menos ele não será barulhento. Apesar das incertezas, parece ser a escolha certa. O mordomo comenta que perderam muito tempo e questiona se deve mostrar primeiro o quarto à dama. No entanto, antes que possam prosseguir, o conde a chama pelo nome, aproximando-se com uma intensidade palpável. Ela se vê presa em seu olhar, questionando suas intenções. Então ele pede para que ela deixe que ele toque seu rosto por um momento. É estranho, mas ela permite. Meu Deus, que cena, meus amigos! Todos os presentes também estão criando suas próprias fanfics agora, certeza. O toque súbito de sua mão a faz estremecer, enquanto ele revela que ela está com febre. No mesmo momento Bianca toca o seu rosto. A empregada também se aproxima para ajudá-la e percebe que é verdade. E que pode ser porque ela estava muito tempo sem o seu casaco. Robert percebe que a janela do escritório do conde fica bem na direção que eles estavam. Ele provavelmente estava observando. Antes que possa ponderar mais, o conde dispensa seus homens, indicando que o casal precisa conversar. Enquanto eles se retiram juntos, os olhares curiosos dos presentes seguem seus passos, surpresos com a mudança na dinâmica entre o casal. É um choque que o conde finalmente esteja acompanhando sua esposa. Enquanto caminham juntos, a Prota se questiona sobre o motivo da conversa iminente. Será sobre o incidente do dia anterior? Ela se recusa a pedir desculpas à amante do conde, mantendo firme seu orgulho como condessa de Arno. No entanto, suas expectativas são subvertidas quando o conde revela que demitiu a mulher em questão, deixando-a atônita. Ela se sente tocada por sua honestidade, mas ainda mantém sua guarda levantada, e pede que ele não a trate como criança, e que não a engane com suas palavras. Ele afirma que não sabe o quão rude ela pensa que ele é. Deve ser o suficiente para achar que ele esconde uma amante. Mas ele se aproxima dizendo, eu não sou tão sem vergonha. Enquanto o conde a toca, ela sente uma mistura de sensações, incapaz de discernir se é febre ou a eletricidade do momento. Em meio ao turbilhão de emoções, ela se pergunta se esses batimentos acelerados são apenas dela, ou se ele também os sente. De repente, um aroma profundo e limpo invade o ar, emanando do pulso do conde. É um cheiro que desencadeia memórias antigas, um aroma de almíscar que a transporta de volta ao passado. Mas ela se recusa a se perder em reminiscências agora, consciente de que há questões mais urgentes a serem tratadas. Então ela questiona se a mulher de fato não era amante dele.
O que ele confirma e ela diz que não falará mais nisso. Ela é confrontada com a observação dele sobre sua teimosia, uma característica que ela não nega. Rude ela diz que se houvesse um filho entre eles, ninguém teria dúvidas sobre o seu relacionamento. Ele afirma que mesmo que ela não acredite, é fato que ele não tem outra mulher, e ele também acha que ainda é muito cedo para ter um sucessor. Ela expressa suas preocupações sobre a necessidade de uma escolta e a ausência de um herdeiro, enquanto o conde tenta explicar suas razões, deixando-a intrigada e um tanto desanimada com o rumo da conversa. Ele é popularmente conhecido como o Conde do Sangue de Ferro. Mas ele não é sangue de ferro e sim um muro de ferro. Ele pode dizer que a prota é teimosa, mas ele é tão teimoso quanto ela. Ela questiona o que poderia acontecer com ela se ela só vive dentro do castelo dele. Triste com suas palavras, ele diz que o castelo de Arno não é castelo dele, mas sim castelo dos dois. Esse é o nosso castelo. Nosso? Quando ele menciona o castelo de Arno como sendo nosso, pela primeira vez, ela se sente verdadeiramente parte daquele lugar, suas palavras unindo-os de uma maneira que ela nunca havia experimentado em sua vida passada. Mas a temperatura dela continua subindo, e o conde interrompe a discussão, preocupado com seu estado de saúde. Ela se sente frustrada por não conseguir expressar todas as suas perguntas e preocupações, enquanto a febre começa a dominar seus dias, envolvendo-a em um nevoeiro de sonhos e reflexões. No gabinete do conde, os cavaleiros engajam-se em uma discussão animada. Gaspar assumiu a responsabilidade de escoltar Bianca, enquanto Robert e Salvier se oferecem para compartilhar outras tarefas importantes. Robert se propõe a cuidar da logística, enquanto Salvier se compromete a acompanhar Marta. O mordomo observa as mudanças no comportamento de Bianca, comentando sobre sua recente vontade de aprender a cuidar da casa. Ele descreve o coração dela como uma gota d'água em uma folha de lótus, não se sabe para onde irá. O conde, em conversa com o mordomo, relembra os dias em que Bianca raramente saía de seu quarto. No entanto, agora, ela está se envolvendo em atividades incomuns, o que faz o mordomo se questionar sobre a conversa que tiveram anteriormente. Os comandantes observam com curiosidade, especulando sobre o que pode estar acontecendo. Salvier sugere que deve ser algo importante, considerando que a criada foi deixada do lado de fora. Ele reflete sobre como um abraço caloroso pode ser reconfortante numa noite de inverno. Então, o conde revela as preocupações de Bianca sobre uma suposta amante e o medo de ser enviada de volta ao Forte Branco. Robert finalmente compreende o que havia acontecido ontem. Por essa razão ela se irritou tanto com as palavras da serva. O conde questiona o mordomo se há alguma carta de Bianca para o Forte Branco. Mas o mordomo confirma que não há nenhuma carta, nem enviadas ou recebidas. Ele recorda o comportamento distante do conde Blanc-Forte em relação à filha, mesmo em momentos de crise. Ele ainda pode se lembrar do comportamento dele há 5 anos atrás quando a babá de Bianca morreu por causa da epidemia. Ele disse ao pai da garota que ela estava muito mal, a babá era como uma mãe para Bianca. Mas o conde Blanc-Forte apenas se focou nos perigos da peste que chegou em Arno, preocupado de que isso afetasse todo o reino de Sèvres. Ele disse algo sobre aconselhar a majestade sobre ter que comunicar ao príncipe do que estava acontecendo. Mas em momento algum ele estava interessado na Bianca. Decidindo tomar medidas, o conde instrui o mordomo a cuidar do bem-estar de Bianca e a garantir que ela seja ensinada adequadamente até a primavera. E revela seus planos de levá-la consigo para a capital, La Roche, ao fim do inverno, deixando os cavaleiros chocados com a notícia. Robert reage com surpresa, enquanto Salvier imagina como será viajar com a condessa. Ele prevê possíveis contratempos, mas também reconhece o potencial de diversão que a viagem pode proporcionar. À medida que a discussão avança, Salvier especula sobre os verdadeiros motivos do conde para levar Bianca consigo. Ele sugere que isso possa estar relacionado à necessidade de um sucessor. Para Salvier isso faz todo sentido, ele está aproveitando essa oportunidade para lidar com o assunto do futuro sucessor. O conde reflete um pouco sobre isso até que ele entende do que Ser Salvier está falando. Ele está falando sobre fazer um bebê? O conde fica envergonhado com o pensamento. Ele comenta que não é um assunto que ele quer falar com muita profundidade. A protagonista ainda não tem conhecimento do plano ousado do conde.
Poucos dias após sua recuperação da enfermidade, ela embarca em sua jornada de aprendizado sobre como administrar o castelo de Arno. Em uma manhã gélida, o mordomo a aguarda para a aula. Ao chegar, ela se desculpa pelo atraso, notando a expressão chocada do mordomo ao vê-la. Ela justifica o atraso devido às preparações do dia. Embora o frio do dia seja intenso, ela estranha o fato de estar vestindo muitas camadas de roupa, mas a empregada a assegura de que não está. Yvonne, então, menciona que não sabia que a senhora era tão sensível ao frio, refletindo sobre como talvez, se tivesse sabido, teria evitado que a senhora adoecesse anteriormente. Sendo assim, eles continuam sua jornada. Arno, com sua maior parte de território plano, destaca-se pela colina onde está erguido o castelo, com suas florestas exuberantes e rios ao leste, oferecendo condições propícias para agricultura e silvicultura. A geografia de Arno, antes algo de pouco interesse para ela, traz à tona lembranças de quando, outrora, foi expulsa da casa de Arno por Visconde Wig, logo após a morte de seu marido. Recorda-se de seguir as orientações do mordomo, caminhando para leste, rumo às terras de sua família, descalça, dia e noite. O terreno plano era um alívio bem-vindo em meio àquela jornada cansativa. Ela relembra que quando era uma mendiga, ela estava doente e cansada desse lugar. Ela percebe que, agora, deseja sobreviver de alguma forma naquelas vastas terras. E apesar de tudo, reconhece a beleza do lugar. Enquanto Yvonne escuta comentários maldosos sobre a condessa, esta demonstra um novo interesse em aprender. Hoje o interesse da prota é outro, e decididamente ela aponta para um bordado, curiosa sobre seu criador e preço. A mulher um pouco amedrontada assume a autoria da peça e comenta que levou 4 dias para fazer, mas que ainda não está finalizada. E então a condessa diz que a mulher deve visitá-la amanhã assim que tiver disponível. No momento seguinte ela se vira e pergunta ao Sr. Beng o que mais eles têm para ver. Eles pedem que a senhora descanse um pouco. Mas hoje ela parece determinada. As mulheres temem que tenham feito algo de errado. Mas na verdade, a prota só ficou realmente interessada na qualidade do bordado. O passeio continua, com o mordomo conduzindo-a ao depósito de carne, posteriormente, ao de velas. A condessa se entusiasma com a ideia de uma loja de velas, recordando quão difícil era conseguir velas em sua vida anterior. No monastério diziam que era algo muito precioso e que nunca foi distribuído apropriadamente. Nessa vida ela quer ver com seus próprios olhos como as velas são feitas e memorizar. Ao observar o processo de fabricação das velas feitas com mel de manteiga de gado, ela comenta que essa vela é diferente da que ela tem no seu quarto. A essência dessa vela é muito forte, e questiona se há diferença nos materiais. O mordomo revela que as velas usadas em seu quarto e na do senhor são produtos de alta qualidade feitos com cera, diferente das velas daquele lugar que são feitas com mel de manteiga de gado. O material utilizado nas velas da senhora é coletado durante a primavera quando as abelhas fazem o mel, então é uma quantidade pequena e cara. Esse material tem menos cheiro e produz menos fuligem, por isso é usado principalmente pela realeza ou para cerimônias religiosas. A prota reflete sobre a preciosidade daquele material e sobre a atenção que o conde dedica a ela ao utilizar algo tão caro. Será que ele está sendo sarcástico por ela ser extravagante? Sua irritação cresce, mas o mordomo a tranquiliza, explicando que aquela foi uma ordem do senhor. Mas agora ela já está irritada, e decide voltar para casa. Ela reflete que Beng-san era uma pessoa muito fria com ela em sua vida passada, mas que nessa vida ela fará mudar de opinião sobre ela sempre que tiver uma oportunidade. No entanto, antes que possa sair, um incidente ocorre. Ao sair caminhando ela acaba trombando com o caixote. E o caixote parece emitir sons de dor. Rapidamente Gaspar, responsável pela segurança da condessa, o abre, encontrando um menino com uma faca nas mãos. Gaspar, com uma expressão séria, questiona: quem é esse garoto? E o agarra pelas costas como se fosse um pequeno filhotinho de cachorro. Um homem, aparentemente aflito, grita pelo garoto, revelando seu nome como Nicholas. O que você está fazendo aqui fora? Questiona ele. A empregada, rápida e determinada, posiciona-se à frente da senhora, pronta para protegê-la a qualquer custo. A protagonista nota a faca nas mãos do garoto e um arrepio percorre sua espinha. Será que alguém o enviou para machucá-la?
Um homem intercede, explicando que o garoto é apenas uma criança e filho de seu colega, Shojang. Ele provavelmente estava ali para se esconder e evitar ser repreendido. Ainda que envergonhado, o homem pede desculpas pelo comportamento do garoto. A condessa, com sua serenidade, comenta sobre a dificuldade de o garoto machucá-la com uma faca tão pequena e solicita que Gaspar o solte. Ao notar o ferimento na mão do menino, ela pede para Yvonne cuidar dele. O homem agradece, prometendo punir o garoto para que não repita o comportamento. Todos ao redor questionam a razão da presença do garoto próximo à condessa. No entanto, ao olhar dentro da caixa, a condessa se depara com uma pequena escultura em vela, incrivelmente detalhada. O homem explica que o garoto estragou a vela, tornando-a inútil para a venda. Surpresa, a condessa questiona: como assim inútil? Para ela, o trabalho do garoto é incrível. Ele então explica que em um sonho, Deus pediu para ser salvo, pois estava preso na vela. Com determinação, o garoto esculpiu a vela e salvou Deus. Curiosa, a protagonista pergunta se o menino já aprendeu a esculpir, mas o homem revela que não. Ele nasceu em uma família pobre, seu pai já é falecido e sua mãe é uma serva. Apesar disso, o menino possui o hábito de usar velas constantemente. Um mordomo sussurra à condessa sobre a importância da prática em contraste com a teoria. Ele alerta sobre a gravidade do ato do garoto, que utilizou recursos de Arno para um propósito pessoal, o que é praticamente um roubo. Insistente, ele adverte a condessa sobre a necessidade de repreender o menino para dar o exemplo. O menino, apavorado, relembra os boatos que ouviu dias atrás sobre uma empregada apanhando no castelo, temendo o mesmo destino. No entanto, a condessa, surpreendendo a todos, convida-o a vê-la no dia seguinte antes de se retirar. Ignorando o conselho do mordomo, ela se recusa a repreender o garoto. Embora sua intenção seja clara, o menino permanece temeroso, sem saber o que esperar. No dia seguinte, pela manhã, a bordadeira e o pequeno escultor foram convocados pela Sua Majestade. À medida que se aproximam do castelo, sentem uma ansiedade maior do que se tivessem sido castigados no dia anterior. Yvonne os recebe na entrada do castelo, dando-lhes as boas-vindas e conduzindo-os até a presença da senhora. No caminho, o garoto expressa sua gratidão a Yvonne por ter cuidado de suas feridas no dia anterior, prometendo devolver o lenço assim que estiver seco. Yvonne explica que ele deve agradecer à condessa, pois foi ela quem solicitou o tratamento de suas mãos e o lenço é de propriedade dela. Ao atravessarem os corredores movimentados do castelo, Yvonne esbarra em outra serva que passava, provocando uma reação agressiva da mulher, que a chama de traidora. Antonie, a mulher que foi expulsa do castelo, costumava ter muitos amigos dentro e fora do palácio, mas rumores sugerem que foi por causa de Yvonne que ela foi demitida. Rotulada como traidora, Yvonne é desprezada pelas pessoas do castelo. O garoto se preocupa com ela, mas Yvonne atribui o incidente à sua própria negligência. Ela se levanta, demonstrando força, mas percebe que não podem se demorar, afinal, a senhora os espera. Ao encontrarem Bianca, a condessa, eles ficam surpresos com a mudança de sua aparência desde o dia anterior. Ontem, a senhora parecia um anão gordinho, mas hoje ela está totalmente diferente. Direta, Bianca questiona se a mulher é uma fofoqueira, mas ela nega, dizendo que na verdade é conhecida por ser bem quieta. A condessa então mostra um desenho e instrui que não seja revelado a ninguém até sua permissão. Bianca explica que ensinará a mulher a fazer renda e espera que ela produza o máximo que puder em uma semana. Apesar de desconhecer o processo, a mulher aceita a tarefa sem hesitar, temendo recusar a condessa. Em seguida, ela se volta para o garoto, mencionando a advertência do mordomo sobre a punição por cortar as velas de Arno. Ela decide aplicar uma punição diferente do habitual. O garoto fica apavorado imaginando o que pode ser essa punição, mas é surpreendido quando a condessa revela uma caixa de velas caras de cera e o encarrega de esculpir quanto ele desejar. E assim que ele terminar de esculpir essas velas ela o dará uma caixa nova cheia. Ele comenta que isso não é um castigo e sim uma recompensa. E questiona por que ela daria algo tão valioso. Ele confessa que achava que ele seria banido do território. Então ela sorri e questiona se eles sabem o que significa a palavra investimento. Ela explica que investimento é gastar tempo e dinheiro fazendo negócios.
Então ela vai investir no talento deles. Eles têm talento para fazer coisas bonitas e valiosas. E ela pretende fazer negócios com isso. Rendas são lindos e delicados artesanatos feitos com fios de tricô. Ela se tornará muito popular em Sèvres e países vizinhos. É um detalhe que se tornará um item de moda que realça esplendor. O início da indústria de rendas foi bem aqui, registrado na história de Arno e em nenhum outro lugar. E das costureiras de Arno, renomadas como os artesãos de renda. Quem as ensinou foi Condessa Bianca de Arno. Mas naquele momento, ninguém sabia que Arno seria o centro da indústria de rendas. Foi um momento que ninguém imaginava. Ao sair do salão, o mordomo questiona os pedidos da condessa e a quantidade de linho, além das velas de cera para os nobres. Ela pergunta se ele não viu as belas velas criadas por Nicholas. Ele é uma criança muito talentosa. Ele concorda, mas acha que as velas de cera são algo muito caro para se dar como brinquedo na mão de uma criança. Ao que ela responde que quando vê algo bonito e caro se sente muito bem. Ela avisa que ele deve dar os fios de linho para a costureira que chegou hoje no castelo. Ela acredita que eles vão precisar de muito mais no futuro, espera que ele consiga o máximo que puder. Ele se preocupa e acredita que seus hábitos de desperdício estão de volta ao que eram antes. Mais tarde, Yvonne encontra seu vestido de inverno em chamas, a única roupa que possuía. As outras empregadas zombam dela, insinuando que sua lealdade à condessa a colocou em apuros. Yvonne mostra o vestido a uma de suas poucas amigas, que lamenta não poder ajudá-la a consertá-lo. Ela questiona se valerá a pena continuar sendo intimidada todos os dias só porque a senhora a trata bem. Ela deve colocar seu bem-estar em primeiro lugar e oferece para Yvonne a sua jaqueta pois está muito frio e ela vai acabar pegando resfriado. Yvonne insiste que está bem e que a situação de sua amiga será pior pois ela vai precisar trabalhar o dia inteiro no saguão. Positiva, ela diz que é muito forte e que pode enfrentar o frio facilmente. Mesmo dizendo isso, é perceptível que na verdade ela está congelando. No entanto, a condessa percebe e comenta sobre as roupas leves de Yvonne. A empregada justifica dizendo que queimou as roupas de inverno por acidente. Mas que não há o que se preocupar pois ela é forte o suficiente para não pegar um resfriado mesmo nesse frio. Claramente não é o que parece. Então a condessa comenta que recentemente ela não tem usado o casaco de pele de esquilo que comprou antes. E o casaco ficou guardado. Yvonne comenta que o pelo de esquilo é de boa qualidade, mas ela tem um casaco de Marta que é muito mais luxuoso para usar. A senhora não deve se preocupar com aquele casaco velho de pele de esquilo. Ela parece não entender muito bem a sugestão da prota. Então ela explica que como não vai usar mais o casaco de pele de esquilo de agora em diante este casaco será de Yvonne. A empregada não pode acreditar na benevolência da madame. A prota comenta que ela já tem um casaco de pele então aquele antigo já não lhe serviria mesmo. Ela pode fazer o que quiser com o casaco, mas ela gostaria que a empregada ficasse com ele. Pois já que Yvonne é quem passa mais tempo com ela, ela deve estar nas melhores condições. A mulher se emociona ao perceber que a senhora está preocupada com ela. Ao vestir o casaco de pele ela questiona se parece bem vestindo aquelas roupas. A prota confirma que sim, mas comenta que é um pouco pequeno para ela. Mas a mulher insiste que é quentinho e confortável. O que deixa a condessa bem feliz já que sua serva vai poder se vestir confortavelmente como ela. Ela diz que Ben Show deve estar esperando por eles, então eles devem se apressar. Enquanto caminhavam, Ben-san revela que visitarão uma fazenda naquele dia. A protagonista questiona se os animais ainda conseguem pastar no inverno. Ele explica que o feno colhido durante o outono é a comida principal das ovelhas e dos gados, mas os cavalos são resistentes o suficiente para pastar durante todo o inverno. Esta prática, segundo ele, fortalece os cavalos contra as baixas temperaturas, o que faz a protagonista pensar na força dos cavalos de Arno. Ela considera que ter um cavalo seria útil para ela, caso seja abandonada novamente, mas logo reprime esse pensamento, determinada a não antecipar o pior. Embora tenha jurado a si mesma que nunca mais será descartada, os traumas do seu passado ainda a assombram. Quando o mordomo aponta para os cavalos vigorosos do condado, ela fica encantada, especialmente ao ver o conde montado em um deles. Observando-o cavalgar, ela se pergunta por que ele arriscaria isso no frio do inverno.
Seu olhar fica preso no conde por um longo tempo, como se seu corpo agisse por vontade própria. Ela admira a liberdade que ele parece representar, desejando poder experimentar algo semelhante. Ao expressar sua inveja, ela reconhece o contraste entre sua própria situação e a aparente liberdade do conde. Enquanto o conde há anos administra o território à sua maneira, a protagonista está apenas começando a aprender os conceitos básicos da vida. Essa constatação desperta nela um sentimento de inferioridade e um desejo de crescer e se desenvolver mais. No estábulo, somos testemunhas de um momento de pura alegria e intimidade entre Salvier e os cavalos. Ele se prepara para cuidar de um dos magníficos animais, conversando com ele como se fosse um confidente. Até mesmo dá beijinhos em um dos pôneis, agradecendo por estar protegido do frio ali dentro. Sua conexão com os animais é evidente, a ponto de ele se autodenominar Papai Salvier enquanto elogia a cor da crina de Marta e compartilha histórias dos campos de batalha. Em um gesto emotivo, ele orienta uma das éguas, que se tornará parte importante dos lobos negros a proteger seu coração, destacando a importância da linhagem tanto para humanos quanto para cavalos. É claro que essa cena constrangedora seria vista pelos visitantes. E o comandante Salvier quase infarta ao avistar a condessa. Ela avisa que vai fazer o favor de fingir que não viu o que ele estava fazendo, enquanto ele tenta entender por que ela estaria visitando os estábulos. Ele se recorda que quando a condessa veio para Arno pela primeira vez, tudo o que ela não gostava ela expressava com todo o seu corpo. Nos seus primeiros dias no castelo ela não fazia mais do que chorar e se irritar. Salvier relembra sua dificuldade em lidar com suas emoções. Ele se questiona se será repreendido por ela, mas o clima tenso se dissipa quando a égua, Marta, dá uma lambida em Yvonne, fazendo-a cair para trás, apenas para ser amparada por Gaspar, num gesto que prenuncia um possível romance. A condessa se preocupa com a amiga e questiona se ela está bem, ao que ela avisa que sim, só se assustou um pouco. Ela agradece ao cavaleiro. Caladão como sempre, mas sem graça pela situação, ele afaga Marta. A condessa expressa surpresa ao ver tantos cavalos nos estábulos. Apesar dela também ter visto muitos cavalos na parte externa pastando. Um mordomo comenta que à medida que crescia o poder do conde, a primeira coisa que ele fez foi equipar cavalos de guerra. É um território com a maior unidade militar de cavalos dentro de Sèvres. A condessa questiona se poderia montar um deles, chocando a todos com sua audácia. Salvier, admirado, pondera sobre a personalidade dos cavalos de guerra. Os cavalos de guerra são sensíveis e inteligentes, então se um estranho monta, eles ficam irritados, mas o Sr. Beng afirma que é claro, há damas que aprendem a montar, mas é necessário a permissão do conde para que ela possa aprender. Ela resmunga sobre precisar da permissão do conde. Mas está bem, ela vai pedir a permissão do marido para aprender a montar. Ao se despedir do estábulo, ela acaricia o pônei e promete um reencontro. A condessa deixa Salvier em estado de choque. Sir Robert o encontra parado de boca aberta. E questiona o que foi que aconteceu. Ele explica que a condessa e os outros estavam ali agora há pouco. E que a senhora estava completamente diferente. Ele pensou que ela diria que o estábulo estava sujo e cheirava mal. Mas descreve como ela se mostrou gentil e corajosa, desafiando todas as expectativas. Robert acha difícil de acreditar, mas Salvier confirma que ela falou como pônei como se fossem amigos. E dizem que as pessoas amáveis com animais e crianças são pessoas boas. Além de que, ela nem mesmo tem medo desses grandes cavalos, e até perguntou se podia aprender a montar um. Ele comenta que está apaixonado. Ele tem muita admiração por mulheres que são ousadas e fortes. Sir Robert, intrigado, percebe que algo muito estranho está acontecendo em Arno. À luz suave do quarto da condessa, Yvonne finaliza seu trabalho. A condessa, surpresa pela presença persistente da empregada, questiona por que ela ainda não foi descansar. Yvonne, com delicadeza, explica que estava preparando a cama da condessa e até se oferece para secar seu cabelo. No entanto, a condessa insiste para que Yvonne descanse, reconhecendo o dia exaustivo que tiveram. Após se despedirem calorosamente, prometendo encontrar-se na manhã seguinte, Bianca se acomoda na cama, agradecendo pela coberta quentinha.
Enquanto verifica as rendas que a bordadeira produziu durante o dia, ela começa a divagar sobre fazer um novo padrão de rendas para ensinar às costureiras, mas logo o sono a vence e ela adormece em sua confortável cama. No meio da noite ela acorda. Seu sono é interrompido por batidas à porta. Ao se virar, ela espera ver Yvonne, mas é surpreendida ao encontrar seu marido, o conde, secando seu cabelo. A timidez a invade diante da proximidade incomum, enquanto questiona internamente por que ele estaria ali naquela hora. Isso nunca aconteceu 20 anos atrás. Seus pensamentos correm, considerando todas as possibilidades. Talvez ele tenha mudado de ideia, o que seria uma oportunidade única para ela. Ela o agarra pelo colarinho e o puxa para perto. Isso que é uma mulher decidida. Temos aqui um atacante. Essa é a oportunidade perfeita. Ela precisa se acalmar. Ela pode ser mais jovem que o conde em físico, mas em pensamento ela é 10 anos mais velha do que ele agora. Ela sabe que é capaz de fazer isso. Que cena, meus amigos! Mas a real é que seus planos de o atacar ficaram só em sua mente. O conde, se pela intrusão, revela sua preocupação com a saúde dela ao vê-la dormir com os cabelos molhados. Ele explica que pensou em só secar o cabelo e ir embora. Ela lamenta que tudo tinha ficado tão bom em sua imaginação, mas na realidade o conde é muito rápido. Então ela levanta na cama e questiona o que é que o conde veio perguntar a ela tão tarde. Ele diz que veio perguntar sobre o Gaspar. Ela se questiona por que ele está perguntando sobre isso. Mas ele só quer saber se houve algum problema nos últimos dias. Ela disse que mesmo que não esteja muito confortável em ser escoltada, isso é bom porque as pessoas que estão ao seu lado se sentem seguras. Ele é uma ótima pessoa, não importa onde estejam. Gaspar está indo muito bem. O conde age um pouco estranho com sua resposta. Ela não sabe por que ele veio a essa hora perguntar isso. Mas parece que ele está com raiva. Ela percebe que seu pescoço começou a doer. Ele é muito alto, e é difícil ficar olhando para ele em pé por tanto tempo. E então ela o chama, com uma voz suave e cálida, querido. Ele fica momentaneamente atordoado, surpreso por ouvir esse termo vindo de seus lábios. Incrédulo, ele questiona se ela realmente está se dirigindo a ele. A resposta dela é simples e direta, e quem mais eu chamaria? Mas há mais a ser dito. Ela o convida para se sentar ao seu lado, deseja compartilhar algo importante. Ele aceita, porém, se posiciona de forma tímida, de costas para ela. A condessa nota essa atitude reservada e comenta sobre a possível conversa que o Sr. Bendy já pode ter tido com ele sobre o assunto. No entanto, ela deseja pessoalmente pedir sua permissão para aprender a andar a cavalo. Ao explicar suas razões, menciona a tradição de sua família e o desejo de se aventurar nesse novo aprendizado. Ele, preocupado com as dificuldades físicas que ela poderia enfrentar, menciona a exigência de força necessária para tal atividade. Mas a condessa se sente ofendida com a insinuação de fraqueza e reafirma sua determinação. Ela lembra ao conde a promessa feita ao Sr. Bendy, de lhe dar o que ela desejasse. E o que ela quer é simplesmente aprender a montar. Apesar das possíveis dificuldades, ela está decidida a superá-las. O conde, concordando com sua persistência, sugere que a primavera seria um momento mais adequado para começar esse aprendizado. Pois no inverno é difícil comprar cavalos novos. Ele questiona se ela pode esperar até a primavera. O que ela confirma. Com um sorriso radiante, a condessa comemora internamente sua vitória. A emoção transborda em seu coração há tanto tempo carente de alegria. Mas, em meio à sua felicidade, ela não pode deixar de se preocupar com a possível percepção do conde sobre seu comportamento. Ela teme que ela a ache infantil. No entanto, para sua decepção, ela percebe que o conde mal a olha. Ela se sente invisível aos olhos dele, como se sua felicidade não importasse. Parece que o conde deixou de se interessar por ela há muito tempo. No fim, ela é apenas uma criança vendida a um preço alto, então não importa o que ela faça. Ela é apenas uma peça no jogo de poder. Enquanto ela se perde em seus pensamentos, ele traz à tona o próximo grande evento, a cerimônia de noivado do príncipe Albert. Ele precisa partir para a capital, La Rose, no final da primavera. Essas palavras trazem à mente dela memórias de uma vida anterior, quando o conde se ausentou durante a primavera.
Mas ele continua, mencionando o próximo aniversário da ascensão da majestade, prevendo uma longa ausência devido às más condições das estradas. Essas revelações despertam um sentimento de repetição inevitável em sua mente. Ela se vê presa em um ciclo interminável de desgosto e incerteza. A ausência de um sucessor do conde ameaça com um futuro sombrio de arrependimento e exílio, sendo ela a vilã de Arno, Bianca. Esses pensamentos dolorosos quase a fazem desabar em lágrimas. Mas então, ele interrompe os pensamentos da prota, chamando seu nome, Bianca. Essa simples invocação a faz erguer os olhos. Ele confessa sua hesitação em contar isso para ela, revela seus planos incertos e sua preocupação porque ficará muito ocupado em La Rose. E então, ele faz uma proposta inesperada, dela ir com ele para La Rose. Essas palavras ecoam em sua mente, como um raio de luz em meio à escuridão. A possibilidade de uma nova jornada ao lado do conde desperta emoções há muito adormecidas. Se o coração humano tivesse uma forma, no início de tudo isso era como um cristal sem cor. Mas depois daquela noite, pouco a pouco, estava se tornando uma cor quente e clara. E é isso, pessoal, ficamos por aqui. Me ajudem curtindo e apoiando este canal que é feito com todo carinho especialmente para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para não perderem nenhum detalhe das próximas aventuras aqui no canal. Obrigada! Até mais! Fui!